E aí, meus lindos e minhas lindas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do queridíssimo Shitcast. Simplesmente o podcast mais fuderástico do planeta Terra. Tá lá nos fatos desconhecidos, pode procurar. E hoje estamos aqui com a ilustre presença de Carolzinha também. Por favor, todo mundo aqui da mesa se apresente, que temos convidados também. Hoje é um negócio chique. Mas antes de tudo, velho, curta esta merda do vídeo no YouTube e manda pra todo mundo, viu? Ou ver o onde você mora. É isso. Estou aqui de novo. Quase nunca eu participo por aqui, mas hoje o papo vai ser muito legal. Aí eu Drama da porra. entrei hoje pra participar também. E aí, galera, mais uma vez, Zé Brabo. Mais uma vez, toda semana ele tá aqui. Eu não sei se tu sabe, mas ele é teu também. Estou aqui, né, novamente, como sempre. É isso aí, apresentar agora a nossa convidada aqui para se apresentar. Pode. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer, meu nome é Marília, eu sou da Guarda Civil Municipal do Recife, sou diretora licenciada de comunicação da Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco. Quero agradecer a presença de Carol aqui, que veio, né? Não me deixar no meio desse fogo cruzado aqui. Valeu, Carol. Ela vai me ajudar aqui a dar um ar feminino ao ambiente. Tá tudo certo. Valeu, gente. Mas aí tem Elvis também, pô. Aí não... Só porque eu tô de brinca, pô. Inclusive eu falei, ei, mãe, Elvis furou a orelha lá. Ele vai furar também, né? Tá desandando. Vai desandar meu menino. Não, pra minha mãe é só um pingo pra entrar no mundo das drogas, tá ligado? Já fiz tatuagem lá, mano. Usa droga, né? Calma aí, pô. Não é isso aí, nunca me dá toca. Cortou o cabelo degradê. Botou o brinquinho, risco na sobrancelha. Acabou-se. Esqueça tudo. Já era. Por sinal, em relação à segurança pública, como é que você lidar com essa galerinha de risco na sobrancelha? Brinquinho, citone. Sei lá, velho. A gente não pode. E vamos de estereótipo. A gente não pode agir com preconceito, né? A gente não pode se utilizar de estereótipos para ter o nosso conceito com relação à nossa atividade. Até porque é uma questão legal, a busca só pode ser feita com suspeita, com fundada suspeita. Então, aparência não é uma fundada suspeita, né? Então, realmente, a gente tem que trata como trata todo mundo. Mas tu acha que isso acaba sendo real? Que todos os profissionais da segurança Reflete Não, isso. eu conseguem acredito... separar o estereótipo do que eles precisam fazer? Ou Não, a gente sabe que não. associa muito, né? A gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, né? E que a gente convive com bons e maus profissionais em qualquer Sim. atividade, né? A gente sabe disso e, obviamente, a segurança não escapa disso, né? Desse preconceito e desses maus profissionais, infelizmente. Tem muita gente que precisa realmente... É uma coisa bem interessante que você perguntou, porque isso aí, eu sei por experiência própria que isso se dirime nas formações. Quando a gente faz boas formações de guarda, eu sou instrutora de guardas, então quando a gente faz boas formações com os profissionais, a gente muda muito esse tipo de conduta dentro da instituição de segurança. Massa. Vamos, velho. Não, mas eu pergunto isso aí, pô. Mas é uma coisa boa, né? Porque você forma as pessoas, você tem que passar o que seria o correto. Lógico. Desmistificar muita coisa dentro da segurança. E a pergunta é muito boa, porque inclusive ela traz a reflexão. É muito importante. Faça sim sempre essa perguntas dessas. Faça, porque tudo que traz a reflexão do profissional, para ele melhorar enquanto profissional, enquanto cidadão dentro da sua sociedade, Sim. é extremamente importante. Eu ainda vou sempre pra atravessar a rua se eu ver um boizinho desse cone, sorriso aí de longe. É porque assim, porque infelizmente. Você Tem- vive desconfiando, né? Exato, apesar que, meu velho, o cara pode já vi muito assalto, o cara tava social, tal, não sei o que, o Defé puxou lá a arma, meteu no assalto. Mas é justamente isso, né? A visão que se criou daquele estereótipo de pessoa, da roupa que se veste, de ser uma Sim. pessoa que provavelmente mora numa comunidade e tal, a pessoa já olha, pronto, vai me assaltar. Lascou. Vem uma pessoa não cinquentinha, eu já Precisa- me tremo cinquentinha. inteira. Precisa nem ser cinquentinha, mas. Eu me tremo inteira dos pés da cabeça. Já Eu vi. posso dar um É dois numa moto, meu filho. E ainda mais sendo mulher, lascou. É porque todos nós fomos criados, inclusive vocês, né? Foram criados dentro dessa sociedade preconceituosa, então reproduz esse Sim. preconceito, né? É. Mas a gente, enquanto Estado, a gente não pode nem deve fazer isso de fato. Porque senão também pode complicar feio aí pro
o Também. Estado e Mas tal. a segurança pública, tu acha que tem como melhorar? Muito. Tem muito como melhorar. Tá precisando, na verdade, né? É. Tá precisando muito, na verdade, melhorar. A gente tem hoje profissionais federais, profissionais nos estados e profissionais nos municípios da segurança, né? Nos municípios, no geral, você vai encontrar a guarda municipal. A gente acredita que a municipalização da segurança pública seja um passo importante para a melhora da segurança, né? Isso não quer dizer que vai tirar a atividade e a responsabilidade do Estado, obviamente não. É porque isso é constitucional, é responsabilidade e dever de todos a segurança, né? Mas realmente haver um investimento nessa municipalização, nessa segurança municipal, é extremamente, eu acredito que seja extremamente eficaz. Porque nós temos poucos profissionais no Estado para atender ao Estado inteiro, né? São poucos profissionais para atender ao Estado inteiro e as guardas municipais nos municípios têm um número bem maior. A gente tem município aí que tem 3, 4 policiais militares e a gente tem uma guarda de 20, 30 homens. Então você veja que o investimento nesse setor, nessas pessoas, fica ainda maior, já que a gente não consegue ter, por mais que se faça concurso, por mais que se abra mais vagas, a gente não consegue ter um número suficiente de policiais militares para abranger o Estado inteiro. Então, realmente, a municipalização organiza bastante. Além do que, as guardas municipais terem um foco na segurança preventiva. Eu costumo dizer que a segurança preventiva ela é o cenário ideal para quem quer realmente uma cultura de paz, né? Sejamos sinceros, eu sou de uma instituição de segurança, mas, por mim, o cenário ideal é que nem precisasse existir agente de segurança, né? A gente sabe que isso é uma utopia, infelizmente, no mundo que a gente vive, mas o cenário ideal seria esse. Então, para mim, dentro da segurança, o cenário ideal é realmente a prevenção. Porque você inibir o crime é melhor do que você repreender ele depois que ele acontecer. Sim, com certeza. Isso em todos os âmbitos, né? Eu acho, saúde, educação. Exatamente. Segurança. Porque A preventiva é onde você precisa da segurança porque aquilo não foi evitado, então você já começou perdendo. Você tem que correr como se fosse atrás do prejuízo. Exatamente. É a mesma coisa de um acidente, que o profissional vai ali, o ideal era que tivesse sido feito toda a prevenção e não o acidente não acontecesse. Mas, já que aconteceu agora, vamos correr atrás. Exato. E, infelizmente, é uma coisa que eu acho que nunca vai acabar, né? Não tem... Assim, no mundo ideal... A gente costuma dizer que é uma utopia, né? A gente tem o mundo ideal, mas realmente se a gente conseguir se aproximar bastante disso com investimento, seja na prevenção da saúde, seja na prevenção da segurança, a gente consegue melhorar bastante, exatamente. A gente tem exemplos disso aí, né, ao longo do mundo, né? Tem países que realmente conseguem ter um índice de violência muito menor, um índice de prevenção muito maior, né? E eu acredito sim que o Brasil possa conseguir chegar a esse patamar, sem dúvidas. Tu acha que esses níveis de prevenção fazem diferença do tipo... Tem lugares que concentram mais crimes e outros que não? Sim, sobretudo nos que não investem em prevenção. Por exemplo, se você tem... A gente hoje tem uma coisa que está bem atual, inclusive foi votada agora há pouco uma lei sobre o que se chama se apelidou de novo cangaço. Não sei se você viu. Eu vi. Eu tô por fora. Eu vi a nova lei. Aí foi criada uma nova lei de domínio de cidade. Domínio de cidade. Eu tava vendo o novo cangaço é quando o pessoal vai fazer aquele assalto a banco, esse tipo de coisa. Então eles fecham a cidade, fecham as saídas de quartéis, de delegacias, tal, para poder conseguir fazer o assalto e não ser interrompido. Sim. Né? Se a gente tem que ser muito organizado, viu? Mais organizado que o Estado. Aí é o que a gente fala que precisa ter uma conduta de dissuasão. O que é uma conduta de dissuasão? É fazer com que aquelas pessoas não tenham interesse em assaltar aquela cidade. Por quê? Porque ela é prevenida. Porque ela tem uma guarda municipal armada, equipada, com fuzil, com estrutura, com bases descentralizadas, com investimento. Tem um número maior de policiais militares dando esse apoio ao município. Então, quando o bandido olha com essa intenção para uma cidade, mas ele vê que a cidade é preparada, ele fala, opa, aqui não. Aí ele vai para outra. Nessa questão de armamento, por que hoje a Guarda Municipal de Recife ela não é armada? Tem alguma
alguma coisa do Estado, alguma resposta do Estado quanto a isso? É uma Se eu não questão me engano, é só aqui em Recife que política a do guarda... município, né? Se eu não me engano, é só aqui em Recife, né? Ou eu tô enganado, em Pernambuco, que é a guarda municipal. Tem algumas guardas municipais armadas e tem umas que não são ainda regulamentadas. Aqui em Pernambuco? Em Pernambuco. Mas Recife é a única capital do Nordeste que não é armada. Caramba. Meu irmão, Agora tem alguma Ui. coisa pra mudar isso? Existem leis que obrigam a fazer. É o seguinte, você tem o município, a própria Constituição dá a opção do município criar sua guarda ou não. Mas a partir do momento que ela cria, ela tem que criar exatamente como prevê o Estatuto das Guardas, que é a Lei 13.022. Tem um estatuto. Então lá diz que a guarda é uniformizada e armada. Sim. Então, no meu entendimento, um município que cria uma guarda, ele tem que criar ela armada. Sim. E até para vocês entenderem melhor, é só realmente uma questão política. Nós fomos armados até 2012. Desde sua criação, a Guarda de Recife é armada. A Guarda de Recife tem 129 anos. Agora, por que tirou? O que é que aconteceu? Quando chegou em 2003, foi feito o Estatuto do Desarmamento. Né? 2003? 2010? Não me recordo. Foi feito o Estatuto do Desarmamento. Com o Estatuto do Desarmamento, previu que a guarda tem direito ao porte de arma, mas que ele é regulamentado pela Polícia Federal. Por quê? Regulamentado não, regulado, que a Polícia Federal não é legislador, né? Mas é regulado pela Polícia Federal. Por quê? Porque, por exemplo, a Polícia Militar tem o seu banco de dados de armas. Né? A Polícia Civil, da mesma forma, e a gente não tinha. Então, isso ficou a cargo da Polícia Federal. Então, a gente, como qualquer cidadão comum que quiser ter uma arma, precisa para a Polícia Federal pedir uma autorização para poder fazer os testes necessários, apresentar os documentos, antecedentes criminais, tudo, para poder comprar uma arma de fogo. Né? Então, quando surgiu a lei, a gente ainda continuava trabalhando normalmente, que falava lá a respeito de ter uma regulação pela Polícia Federal, que chamava-se de convênio antigamente. O município tinha que ter um convênio com a Polícia Federal. Até hoje tem, mudou só o nome. É um acordo de cooperação técnica. Então, o município tinha que ir até a Polícia Federal e fazer esse convênio, né? Então, aconteceram algumas ocasiões na cidade, alguns incidentes, que fizeram a Polícia Federal cobrar da Guarda de Recife isso. E a Guarda de Recife fez. O prefeito na época era João da Costa. Em julho de 2012, ele assinou o convênio com a polícia, né? Um convênio que durou 4 anos. Só que no ano seguinte entrou o outro prefeito, Geraldo Júlio, e ele não cumpriu o convênio. Não cumpriu o que pregava o convênio. Então hoje nós temos a Guarda de Recife, nós temos diversas armas, diversas pistolas, revólveres, 12, e não utiliza porque o convênio venceu em 2016, ele além de não renovar, não cumpriu. É só essa questão. Vai estar lá guardado E hoje não tem nada tramitando para isso? Então, de lá para cá, muitas leis foram estabelecidas para regularizar isso. A própria 13.022, que veio em 2014, né? Teve um decreto há pouco, o ano passado, do presidente, dizendo também que tinha que fazer isso. Mas, infelizmente, o município não faz, e você sabe, é uma questão política. Aí a gente acaba ficando preso, eles ficam com o entendimento de que o município faz se quiser. Mas no meu entendimento não é assim. O município faz se quiser a sua guarda. A partir do momento que tem uma guarda, tem que ser feito de acordo com a lei. Não tem como entrar com algum recurso, alguma coisa para isso não, então? Tem. A gente já impetrou algumas ações a respeito. Você sabe, a justiça, infelizmente, ela é bem demorada, né? Mas a gente já entrou sim com ações. Obrigado, querido. A gente já entrou com ação, pedindo que seja regularizado, que seja feito o papel. Até porque é muito injusto você ter aí guardas na rua, muitas vezes, já denunciei várias vezes, muitas vezes em lugar de risco, fazendo guarda e fazer ronda em lugar de risco. A gente hoje polícia já é complicado porque é armado tudinho. A gente teve episódio de os guardas saírem de um determinado bairro escoltados por homens armados. A gente quer vocês aqui não. Umas 6 motos com 12 homens em cima, extremamente armados. A gente quer vocês aqui não. Lá pra baixo? Ih, pô, diga aí. E vai, tu não sai não pra tu ver?
Aí o que acontece hoje, que também precisa ser falado, é a questão que existem 2 tipos de porte de arma de fogo para o profissional de segurança, que é o porte da instituição, que é o porte institucional, e o porte pessoal por prerrogativa de função. Então, o guarda municipal da cidade do Recife, ele não trabalha com a arma da guarda municipal, mas você, por vez por outra, pode encontrar um agente com a arma dele. Pessoal. E é de boa? Pô. É, tranquilo. Nós temos até alguns episódios, já tivemos, hoje bem menos, mas já tivemos alguns episódios de policiais conduzindo guarda por conta disso. Não em serviço, mas fora de serviço. Mas todas as vezes a gente conseguiu reverter isso na justiça, o colega foi inocentado, inclusive hoje nós até processamos, depois da nova lei de abuso de autoridade, nós até processamos os policiais que conduzem por abuso de autoridade. Tá com o documento, documento com tudo. Mas o que é que tu acha em armar a população? A população. Tipo, eu quero comprar uma, eu gostaria, mas eu sou muito novo. Tá ligado? Se eu tivesse a idade suficiente, já tentaria entrar nos processos e tal. Mas, sei lá, velho, não me sinto seguro da nave, não. Juro a você. Porque a qualquer momento, pei, morri. Ou senão eu fui assaltado. A questão é essa, é um assunto que as pessoas até polemizam muito e eu acho que a gente não deveria polemizar tanto. Sim. Como a gente começou conversando aqui, o ideal era que ninguém precisasse usar arma. Não é verdade? Exato, mas a gente não vive no mundo ideal. A gente, infelizmente, não vive no mundo ideal. Agora, o que eu quero chamar a atenção, e eu sempre chamo, é que a população não pode assumir o papel do Estado. O Estado até pode lhe dar o direito de ter uma arma. Agora, ele não pode deixar de equipar as polícias, como acontece hoje. Porque você pode ter uma arma, o cidadão pode ter uma arma, pode comprar até 6 armas, pode comprar não sei quantas mil munições. Mas e aí a polícia? Não tem arma, as armas ruins, sem armeiro para fazer a manutenção das armas. Né, não tem um treinamento constante. Até tem bons treinamentos, mas faz uma vez na vida. Não se atualiza. Tem que ter, tá entendendo? Então, assim, a gente não pode transferir a responsabilidade do Estado para o cidadão. Eu não vejo nem questão de transferência, né? Eu vejo a questão de uma segurança própria. Porque, assim, por mais que bote mais policiamento, mais que faça... A gente sabe que não vai ter uma polícia para cada pessoa. Uma polícia para cada pessoa realmente não dá. Não vai ter como. Não vai ter como tá acontecendo alguma coisa. Opa, peraí que eu vou ligar pra polícia. Mas eu acho que, tipo, um ponto que... Eu não sei se foi isso que você pensou, mas, por exemplo, se a polícia funcionasse muito bem, seria de um ponto que a criminalidade iria diminuir, tal, pra gente não precisar utilizar uma arma. Diminuir é não deixar de existir. Então, mas aí a probabilidade seria muito menor de você precisar ter uma arma, entendeu? Porque... Existe probabilidade, acho que o cara tem que estar seguro, tá? Não, eu sei, eu entendi. Até mas eu tô porque... falando... Não, sim. No contexto... É isso. Até porque quando eu falo isso, a questão é a seguinte. Você portar uma arma não significa que você está seguro. Sim. Muitas vezes, em determinadas ocasiões, você está, na verdade, mais inseguro. Infelizmente, isso acontece. Eu falo por mim. Hoje em dia eu não ando mais armado. Por quê? Porque você tem que estar muito atento o tempo todo. Total. Muito atento o tempo todo. Então, como muitas vezes eu preciso estar no celular, estar falando, estar resolvendo alguma coisa, não é ideal. Não é ideal. Então, a sensação de segurança que talvez a arma lhe cause não seja o que você espera. Então, o que eu digo é exatamente essa questão. Eu acho que a gente até pode armar a população, mas a gente primeiro precisa armar as instituições de segurança. Porque o cidadão não pode se sentir na obrigação de ter que usar uma arma, de comprar uma arma, porque não é fácil. E é caro. Eu costumo brigar, eu digo assim, não é só caro a arma. Eu digo a você, sabe quanto custa a tudo munição? caro. Sabe quanto custa a munição? Tudo é caro questão de armamento. Tudo. Sabe quanto custa uma munição? Tem uma ideia. Atire em alguém. Porque uma boa munição você compra por R$8. Uma boa munição de uma arma normal, uma 380, você compra por R$8. Mas atire em alguém pra você ver o preço dela. Não é brincadeira, entendeu? Então, assim, o ideal é que o Estado tenha a responsabilidade de investir na segurança. A gente tem uma Forças Armadas que não pode uma guerra. Não tem 5 minutos de munição. Eu lembro de uma piada, pô. E o exército vai matar a galera na paulada, tá ligado?
E comprou Viagra pra caralho. Essa Tu foi... tá entendendo onde é que mora? A gente não pode, é isso que eu falo, porque assim, a gente não pode nem polemizar, nem romantizar a questão do porte de arma, porque não é o cenário ideal do nosso país. Assim, Tá eu não vejo a questão do porte facilitado, feito que alguns estados americanos né? O cara só com a identidade chega, compra e acabou. Isso aqui, até eu não concordo muito. Pelo menos aqui no Senado aqui brasileiro, não concordo. Tem que ter um treinamento, a pessoa tem que ser apta pra ter aquilo. Igual quando o cara vai ter uma habilitação pra um carro. Isso. Entendeu? Tem que ter essa aptidão. Não ser qualquer um doido que vai ali na esquina e compra uma pistola e pronto. Tem toda essa questão. Agora, o que eu acho ruim que acontece hoje é toda a burocracia e os impostos que foi botado em cima já também para dificultar mais ainda essa questão de conseguir. Assim, particularmente eu pretendo ter. Já gosto, os meninos sabem que eu aí é tromba. É que eu que eu gosto muito disso, desde pequeno, que eu sempre gostei. Tenho vontade de ter uma. Né? Estou me programando para isso. Assim, tanto porque eu gosto e porque também muito por conta da minha segurança. Hoje em dia eu não ando armado, mas eu já ando muito atento. Né? Eu já ando muito armado em algum momento. Hoje em dia eu não ando armado. Não. Tô andando contigo. Não, eu ando armado com arma branca. Pode. Legalmente. Sim, Legal. pelo contexto legal, sim. Eu ando com a faca. Legalmente. Legalmente. Um medo. Puxou a catena. Vai puxar a peixeira aí a polícia vai me deter, aí o bicho pega. Pode não. Tem que ter o tamanho das lâminas, tem um negócio. Eu vi tudo isso já pra não dar B.O. pra mim. Olha o medo do cabo, meu irmão. Mas pô, vê, eu vou pra uma clínica toda segunda e quinta. Lá em Olinda, perto do centro de convenções. Bicho, é muito esquisito, é de noite. Muito esquisito. Até tava um dia desse lá e teve um assalto na frente. Pouco antes de eu entrar na clínica. Bicho, eu já saio antes de sair do carro, olho tudo. Saio do carro, já vou atento, já ando olhando atento. Eu sempre ando assim. Até descobri que eu tenho um toque de segurança. Então, eu sempre tô... Como assim, toque de segurança? Toque de segurança. Eu tipo, sempre... só sai se... Eu só se verificar as coisas 50 tudo. vezes pra ter certeza Exato. que tá tudo Eu saio só ok pra atento, sair. sempre tô atento, olhando, sempre tô... Será que você é Olha uma conquistado, coisa... velho? Olha um negócio... Olha o negócio, já fico... Ih, tem alguma coisa estranha. Algum movimento estranho. Eu sempre fico atento. Até minha esposa acha ruim. Eu não consigo me divertir em um show. Isso é verdade. Eu tô aqui de prova. Eu não consigo me divertir em show. Eu não consigo, porque eu sempre fico... Pode acontecer alguma coisa, eu tenho que estar atento. Tem que estar atento. Segurança, pô. A gente lá, Eu não consigo. Dança, sei aquele lá. Eu não consigo. Até é um motivo de brigar com minha esposa, é isso. Eu não consigo me divertir. Em multidão. Mas já aconteceu alguma coisa pra todos? É assim? Não. Eu acho que é de onde a gente vem. A gente mora próximo, tá ligado? Não, nunca aconteceu comigo. Comigo, não. Mas, assim, por onde eu já passei, pelo bairro, outra coisa, de vez em quando acontece. Tava no show, teve tiroteio, um colega meu já foi baleado, sei lá, no tumulto. Já fui pra show de ter briga direta, eu sempre tive que estar atento. E, assim, pela insegurança que eu sinto de onde eu vivo. Eu não me sinto seguro em canto nenhum que eu tô, até dentro de casa. Eu não me sinto seguro. Não me sinto seguro de jeito nenhum. Então, pra mim, eu pretendo ter uma arma. Eu gostaria muito de ter um porte, mas aí já é mais 500. Mas não aumentou o assalto lá no Tubarão. O assaltado desse o carro na parada de ônibus. O toque dele agradece. Por essa Só deixa informação. ele mais atento. Tá ligado? Eu já fui Ajudou quase. muito. Eu já passei por muito perto de ser assaltado de manhã cedo. Antes de eu descer, que eu me atrasei nesse dia, a sorte foi essa. Depois que eu desci, o cara fez, bicho, acabou de ter assalto aqui na rua. Eu fiz, mentira, foi sério. Eu fico no horário que geralmente é desse. Passou 2 caras na moto assaltando todo mundo que tava indo pra parada de ônibus. Eu tenho vontade de ter uma arma, mas a última, assim, uma das últimas coisas que eu penso Eu- é no assalto em si. Eu sei que há um Eu penso risco. em todas as possibilidades antes do assalto. Exato. Assim, aí eu sei que há um risco, há um Da preço. minha integridade física. Há um preço a se pagar se eu puxar uma arma e atirar alguém, por mais que o cara esteja me assaltando, me ameaçando, Sim. mas vai ser um rolo tão grande. Claro. Tem Eu que sei assumir, que- né, eu sei que a tem esse consequência risco. do- Mas assim, eu prefiro assumir esse risco e tentar sair ileso do que correr o risco de nem conseguir me defender. Entendeu? Eu pelo menos penso assim, é meu pensamento. O problema é o risco da vida. Né? Então, é o Porque risco. se você tiver armado, você não vai ser só assaltado. Você vai ser Eu executado sei, pra levar sua arma. mas hoje, a exemplo de um bairro onde eu moro, nada me garante que se eu não tiver armado, eu não vou ser morto.
Não, isso a gente sabe que acontece, Porque mas a gente sabe já- que o número de assaltos é muito maior do que o do latrocínio. Né? Sim, sim. Isso assim. Porque já aconteceu esse ano. O rapaz lá tava indo trabalhar, não tava armado, tava nada. O cara simplesmente meteu a arma na cara dele. Não Deu acontece. um pipoco, o cara morreu. O cara nem reagiu, porra nenhuma. Morresse também. Tá ligado? Porra. Aí, assim, infelizmente esse desgramado que fez isso já morreu. O que, Mas- você acha da polícia militar hoje? Atualmente, o que você acha? A polícia militar, ela tem um papel importantíssimo, né? Um excelente trabalho. Agora, há uma discussão sobre a desmilitarização da polícia. E eu acho interessante, até a nível de servidor. Eu sou muito pelo servidor, sabe? Então, a nível de servidor, eu acredito que a desmilitarização da polícia é algo interessante. O que a gente tem hoje um militarismo dentro da polícia. Eu acho que qualquer polícia deveria ser civil, como é em diversos outros países. Sobretudo os mais seguros, né? E na questão do militarismo para a tropa, é uma questão muito complicada. Acaba se existindo uma divisão da instituição, acaba se tendo duas instituições praticamente, que são os praças e os oficiais, que assim têm direitos e deveres completamente diferentes. E a nível de servidor seria muito melhor, porque hoje a gente tem aí penalidades muito arcaicas que não condizem com o que prega o serviço público para o servidor de direitos e de atendimento humanizado. Tá? Porque, querendo ou não, a gente está falando de policiais que depois vão para a rua. Aí depois a sociedade fala que o policial é truculento, que o policial é isso, que o policial é desumano, que o policial é aquilo. Mas é exatamente isso que ele pra ser isso. é o que ele está recebendo. Ele tá transmitindo só o que ele está recebendo, muitas vezes. O cara passa preso, às vezes, 8 dias a 15 dias por causa de uma falta. Um trabalho. Sério? Isso é um militarismo. É um regimento completamente antiquado, extremamente antiquado, que não trata o servidor com humanidade. E essa desumanidade é refletida no serviço do que a pessoa está prestando. É porque o cara é ser humano, né? Não é um robô. Exatamente. Por trás da farda tem um homem, tem um pai de família. Entendeu? Que muitas vezes não tem o tratamento ideal para poder, inclusive, transmitir esse tratamento à sociedade. Né? E depois você encontra o cara na rua, e o cara é truculento, o cara é isso, o cara é aquilo, não sabe o que ele passa muitas vezes dentro do próprio regime dele. Inclusive, eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram. Não foi aqui, não. Foi em algum estado aqui brasileiro, não vou lembrar qual. De um PM que tava trabalhando de pedreiro. Não sei se vocês viram esse caso. Trabalhando, tipo... No negócio, no quartel. Tava fazendo serviço meio de pedreiro lá e o superior dele, que agora não vou me lembrar o cargo, tava cobrando ele fez, bicho, como é que tu me cobra se não tá chegando material aqui, não sei o que, tem que botar mais gente pra trabalhar, não dá, não sei o que. Eu sei que chegou a hora que ele encheu o saco e disse, ó, me tira daqui, eu não quero mais não. Não vou não. Aí o cara disse que ele ia, que tava desobedecendo, não sei o que, só sei que o cara foi o maior rolo. Aí o cara foi preso, dizendo que foi desacato. Aí só sei que tava tudo gravado no áudio, que o próprio superior dele tinha gravado, mas se queimou com o próprio áudio que ele tinha gravado. Ele faz achando que ele ainda tá certo. É. Mas é o regime, tô dizendo a você. Aí o cara Isso são passou não sei quanto tempo resquícios. preso e a esposa nem sabia, nem nada. E isso são resquícios desse regime, assim, desse âmbito do regime militar. Quantas vezes a gente não conheceu? Gente que vai fazer serviço na casa do Coronel Pinta, reforma, não sei o quê. Pô, o cara é um soldado, pô, da segurança. É pra ele estar na rua dando segurança. Não é pra ele estar passeando com o cachorro da filha, da mulher do oficial. Isso é próprio do regime. Isso é uma coisa muito arcaica. Infelizmente existe muito. As pessoas serem utilizadas para outros fins dentro da instituição, simplesmente para fazer serviços para os oficiais. Né? Ser motorista da mulher do oficial, dos filhos, levar pro colégio, eu conheço até hoje. O cara leva os filhos do oficial pro colégio. Pô, o cara paga com dinheiro do Estado, cara. O oficial recebe um salário muito bom para contratar o próprio motorista dele. Não é para estar usando o Estado para fazer isso. Né? E isso é resquício do próprio regime. Isso é típico do próprio regime. isso aí
Eu tava É, por Tava fora. por fora dessas ideias É. aí, pô. Eu também. É Bem, não. sério? Não, Não, que era não tão sabia. pesado assim. Eu não Não imaginava, sabia não. também, não. Nessa É, tipo época. assim, os militares e tal que eu conheço nunca chegaram assim, É. já rolou isso, umas paradas assim. Também. O real tava extremamente por fora dessa situação aí. Eu também sabia, não. Eu conheço alguns, mas também nunca. Eu também não tenho tanta intimidade pra conversar certo tipo de coisa. Então, algumas coisas desse nível, possivelmente ele Eu ia não chegar pra me conheço muitos contar. militares, Não então. conheço muitos militares. Eu conheço vários. Inclusive tem histórias que eu não prefiro nem contar, tristes mesmo, assim. Pra mulher mesmo, então, E é, bicho. é horrível a instituição Imagina. militar. O assédio deve ser enorme. Ah, nossa, você não tem noção não, pô. E outra, não sai nem muda de batalhão, vai pro interior do estado. Aí lascou de vez. Não tem, assim, o princípio do serviço público, a gente não pode esquecer que eles são nossos funcionários. São os servidores públicos. Sim. Polícia Militar é servidor público, paga com dinheiro do Estado. Então, ele tem que seguir os princípios da administração pública. E, infelizmente, por conta do regime, a gente não tem seguido os princípios da administração pública. Sobretudo com direitos e garantias fundamentais aos próprios servidores. Pô, mas tu acha que o exército poderia ajudar com a segurança pública? Na segurança pública, Aham. Porque, tipo, a galera tá lá e tal, tá ligado? se fosse treinado para isso, seria uma coisa boa. Não É seria porque, ruim, na não. Eles não têm treinamento pra ajudar. A gente, infelizmente, não tem treinamento de cidade, que é completamente diferente de treinamento pra guerra. Tá entendendo? Aham. E porque, na Treinar verdade, pra- não foi feito. O exército em si não é feito pra isso. Não é né? feito pra isso, exatamente. Agora a gente também é uma questão coerente, porque tá trabalhando. A gente tá pensando assim sobre a inutilização, né, do serviço do exército. É. É tu matar e brinca, pô. Lá vem os caras pintar meio fio. É, você só vem capinando mato, pintando. Vê, é a ideia que se faz do Calçada, exército. Por você quê? não- Porque não tá numa guerra. Eu entendo que a gente tenha que ter pessoas preparadas para certas atividades, Sim. né? Total. Eu trabalhei num grupamento que a gente ficava a maior parte do tempo aquartelado, né? Na época. Na época ele realmente funcionava para isso. Existiam as rondas, que hoje é o Rondac, que são as rondas, fazem rondas na rua. E antigamente tinha o grupamento tático operacional, que realmente era um grupamento tático operacional. Hoje ele faz rondas igual o Rondac, por conta da falta de efetivo. E aí tudo bem. Problema nenhum nisso. Até porque eu acredito que quanto mais gente na rua, melhor, né? Pro cidadão. E eu acho que realmente deve ser... O primeiro intuito da segurança é dar segurança ao cidadão. Mas antes ele funcionava de que forma? A gente tinha um plantão que a gente ficava a maior parte do tempo do plantão treinando na base. Porque se acontecesse alguma situação, por exemplo, fosse um jogo de futebol, um arrastão, um protesto, uma coisa, aí é que a gente saía e ia pra atividade, né? Ia pra rua pra fazer atividade. No caso do exército, é exatamente essa situação. A gente tem a ideia de que são pessoas que estão o tempo todo sendo treinadas, capacitadas, organizadas, para quando acontecer a necessidade, eles atuarem e estarem bem preparados para isso, né? Só que a gente não entra numa guerra, tem 70 anos, 80 anos, então assim... Então, assim... Prefiro também não entrar, né? E a gente também... Não, com certeza. De Chile é um ano, né? E tô fazendo o mesmo rolê que rolou essa semana, desses tempos aí, né? E não, é só um teste, só um treinamento, não sei o quê. Não, com certeza não é o cenário que a gente quer. Aí é aquela coisa, aí é quando a gente entra, pô. Aí tem assim, poxa, aí estão lá inutilizados, a gente tem a ideia de que estão sendo inutilizados por muito tempo, né? E que seria uma coisa boa atuar na segurança. Porém, tem que ter realmente o preparo para isso, porque o treinamento que é dado a eles no exército para a guerra não é o mesmo dado pro policial, né? Tá aqui nosso amigo que quer ter uma arma, eu aconselho ele até a virar CAC mesmo, para poder fazer o tiro desportivo. Mas é isso. Que é para você estar sempre atualizado. Mas é isso. Porque tem tanto treinamento, principalmente pra rua. Tem tanto treinamento, até controle de visão. Isso. A gente tem a visão focada. Quando acontece algo, Sua visão foca. Exato. sua visão foca. A gente tem uma visão focada. Então a gente que é da segurança, a gente treina até pra isso, pra visão da gente não focar. E isso é treino, treino. Então, assim, o pessoal do exército teria que ter essa situação. A gente viu um acontecimento com o pessoal do exército na época no Rio de Janeiro, que deram 80 tiros no carro do cara, mataram a família lá, tal. Então, assim, isso é falta de treino.
Falta de preparo para saber o momento exato. Não existe receita de bolo, tá? As pessoas querem que o policial seja o mega profissional que sabe de tudo e que vai fazer sempre as coisas na hora certa. Nenhum profissional é assim. Médico erra, advogado erra, outras pessoas erram. O problema é que quando a gente erra, talvez custe a vida de alguém. Mas não é só a nossa profissão também. Tá aí minha amiga enfermeira, ela sabe quando um colega dela erra, pode custar a vida de alguém também. E custa muitas. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, mas a gente também não é uma máquina. Então, esse tipo de julgamento em cima de nós sempre vai existir. Mas quanto mais treinado, quanto mais preparado você tiver, menos as chances de um erro. E mais atenção. Então, eu acho válida essa preparação. Essa preparação do exército para atuar. Porque o que não dá é a gente tá agora. Quando acontece alguma coisa, bota na rua sem preparo nenhum. E seria realmente uma forma de não inutilizar mais essa tropa, né? Acabei esquecendo. Falta também, eu acho, a população saber disso. Porque, por exemplo, Lembrei. grande maioria não sabe que eles estão ali, mas eles estão tendo um preparo pra alguma coisa. Não que eles estão ali só capinando o mato, porque é o que a gente vê. A gente passa, vê ali eles tudo correndo, tal, fazendo exercíciozinho, fazendo um ajuste aqui, outro ali, mas a gente não sabe o que se passa dentro. Qual o preparo que eles estão fazendo, para o que eles estão sendo preparados. E isso faz diferença no julgamento que a gente tem do funcionário do Exército. Com certeza. Não só do Exército, mas das polícias também, das guardas, dos bombeiros, de tudo. Na verdade, eu acho que só quem tem... Pode falar. Pra você não esquecer, vá. Não, vou lembrar. Na verdade, só quem tem realmente uma grande divulgação do seu trabalho, hoje em dia, de segurança no Brasil, é a PRF e o bombeiro. Eles conseguem fazer isso. As outras instituições não têm um setor de comunicação que realmente invista nisso, para mostrar à população qual é a atividade daquela instituição, o que é que ela está fazendo, o que ela está sendo investido, o que está sendo de treinamento, porque isso até ajude muito na sensação de segurança, na própria sensação de segurança. Sim. O que eu ia falar meio que mexe com isso, que é trabalhar mais com a imagem da polícia, da segurança em si, porque assim, o que eu vejo que hoje está acontecendo muito é o desrespeito. Uma questão de desrespeito. Com a polícia em si. Hoje a turma não tem tanto respeito, tanto um temor que tinha antes. Polícia hoje em dia é meme, pô. A galera usa de meme, tá ligado? Hoje em dia não tem tanto isso. Né? Eu vejo isso. Ou muita gente tem medo, ou muita gente tem ódio. Ou tem os dois. Principalmente nas comunidades. É difícil, né? A gente que esse bicho que vem de favela, basicamente. Basicamente, favela, a gente sabe como é que é. Quando a polícia entra, muita gente tem medo. Né? Pessoas que nem é pra ter medo. Tem medo. Mas hoje tu tem medo? Hoje, certo ponto sim, velho. Medo no sentido de tipo... De um confronto. Deles com outras pessoas? Ou do tratamento contigo? Não, do tratamento. Do tratamento. Sim, eu não cheguei a passar por um tratamento ruim, pesado, mas já tive amigo meu que sim. Tratamento pesado. Sei que tem toda questão do estresse e tal, mas mesmo assim, né? Aí isso, querendo ou não, dá uma sensação do cara desse que... Porque você vê aquele profissional agindo daquele jeito, quando você olha pro outro fardado igual, você não vai ver o rosto e lembrar que aquele é outra pessoa. Você vê o que ele representa. Eu já tive... Eu já levei vários baculês, né? A gente chama. Mas assim, todos eles foram de boa. Graças a Deus, né? Teve um que os caras já vão meio grosso, aí depois quando vê e tal, conversa, aí já ameniza e tal. Então assim, eu paro de boa. O medo que eu tenho, que eu digo se pegar um cara querendo realmente, velho, ferrar alguma pessoa. Porque eu já vi isso acontecer. Então, esse é o meu medo. Eu sei que não são todos, mas tem. Então, eu tenho esse certo receio. Esse receio ainda existe em mim. Né? Mas, tipo, passo, assim, graças a Deus, eu sou muito pouco parado. Até brinco assim, bicho, eu sou muito pouco parado. Não sei se, por conta do... Não tem um jeito assim de... Não usar ciclone. Tipo, mas eu sou muito pouco parado. Até quando eu andava de moto, eu era muito pouco parado. Não sei também
pelo fato da moto, que tem todo, querendo ou não, um perfil. Né? E assim, como eu não sigo muito esse perfil, possivelmente eu sou muito pouco parado. Questão de blitz, essas coisas. Mas já levei vários baculejos. Na maioria foram de boa. Uns eu vi mais um despreparo, outros já vi totalmente profissional. Os caras foram bem de boa e tal. Mas, véi, o que eu vejo na comunidade é isso. Muita gente com medo, outras que não tem medo, tem raiva. De pessoas que não era pra ter. São pessoas de bem, cidadão de bem. E tem raiva da polícia, tem medo da polícia. Por algumas coisas que a gente vê. Aí eu acho que isso... Também, é porque é tudo, mas né, acho velho? que Não é as só a mídia. experiências que você tem, das pessoas que convivem com você, Exato. faz muita diferença. Porque, assim, eu já fiz uma campanha de vacinação dentro de um presídio. Um presídio bem grande, aqui de Recife, não igual ao Bruno. E, assim, era preso que não acabava mais. Saía gente de todos os buracos possíveis. E eu não fui dirigida a palavra para ser ofendida nenhuma vez por nenhum dos presos. Nenhum deles nem olhou torto pra gente. Claro que profissional de saúde tá ali de jaleco e tal, eles já olham com um pouco mais de respeito, mas assim, você observa o redor, você vê que o tratamento de alguns dos policiais é uma coisa assim que você fica, meu Deus, esse preso vai sair daqui realmente com raiva da polícia. Porque o tratamento que tu tá falando foi um que tu já deu exemplo. Foi que, tipo, tu foi tratada pela polícia de um jeito. Isso. E tu foi tratada Que eu pelos me senti mais presidiários. constrangida do que se o presidiário tivesse falado alguma coisa. Porque tu esperava isso de um presidiário, não E da não do polícia. policial. Eu Aí- esperava que o policial fosse me passar muita segurança, e pelo contrário. Passou Eu fiquei insegurança. constrangida de ter eles perto. Aí, Entendeu? tipo, essas experiências... Tipo, eu não tô aqui querendo meter pau em polícia, até porque eu Não, gosto. eu também não. Um dia até mas eu quis assim, ser policial na minha vida. é a experiência que coloca a pessoa, entendeu? Não, mas é sério, eu sempre respeito, elogio quando eu levo Eu também, eu admiro coisa- muito, eu acho pô, que bicho, bonito e tal, foi bem são profissionais profissional. que, inclusive, são muito desvalorizados também. Exato. Porque se expõem muito, Trabalha, é um trabalha risco sob muito estresse grande. direto. Tem metas, né, pra ser batida. Aí é estressante, ganha pouco, alto risco, tudo É isso muito influencia. ameaçado. Exato. Tudo isso influencia. Mas raiva com do policial que certeza. mais tem por aí. Existem alguns aspectos a respeito disso, né? E alguns aspectos até práticos. Primeiro, a gente já falou aqui sobre como o policial é tratado pela própria instituição. Sim. Uhum. Como é que a gente quer cobrar que o policial tenha um tratamento humanizado com a sociedade quando ele não tem um tratamento humanizado nem com ele? Começa por aí. Uhum. E existem alguns pontos práticos da questão, que é o seguinte, por exemplo, a questão da formação, que eu falei aqui já antes, de a gente ter uma formação mais condizente com o papel do policial, Sim. tá? E existe também, muitas vezes, a questão da pessoa não entender o papel do policial. Uhum. Quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente suspeitou de alguma coisa, suspeitei da tua bolsa, suspeitei de um volume na tua cintura e te paro para fazer um baculejo, como você chamou, né? Vai fazer uma busca pessoal, eu não sei quem você é. Exato. Não Tem tá que ter na toda- sua cara, tu tá entendendo? Sim. Então, assim, e a gente, infelizmente, sabe que se eu chegar assim pra você, Senhor, por favor, coloque a mão na cabeça, que eu vou Faz. fazer uma busca Revista. pessoal. Não vai dar muito efeito, tu tá entendendo? Então, assim, existe uma coisa na atividade da gente que se chama impacto emocional, que a gente precisa, de certa forma, que você esteja desconfortável mesmo para minha busca, porque quanto mais desconfortável você estiver, mais segura eu estou. Uhum. Entendeu? Então tem isso. Mas a partir do momento que eu fiz a busca, eu gosto muito de fazer isso. A partir do momento que eu fiz a busca, senhor, muito obrigada, viu? Desculpa aí qualquer coisa, tal, não sei o quê. Sim, sim. Pronto, aí o clima. Aí você faz. Sim, sim. O clima já é outro, mas eu já verifiquei quem é a pessoa que tá tudo certo. Sim, não sim. tem Então, problema. geralmente realmente é assim, né? Tem aquele Isso, impacto, Isso. mão na cabeça e tal, mas você, querendo ou não, você sente querendo ou não que o cara tá sendo profissional. Sabe que aquilo é o serviço dele. Exato. Então, até aquele momento você entende. E já tem abordagem, velho. O cara já chega ali esculhambando.
Aí já sai do profissional. Lógico, sai do profissional. E a gente sabe que tem o policial que sai do profissional e tem a pessoa que já é traumatizada e ela não sabe aceitar nem o policial que é profissional. Sim. No baculejo, né? Sim. No baculejo, como a gente fala. Sim. Porque a gente sabe que existe um racismo estrutural. Sim. A gente sabe que existe um racismo estrutural na nossa sociedade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente vai abordar uma pessoa e diz, pô, o cara tá me abordando só porque eu sou negro, pô. Infelizmente é a realidade dele no dia a dia. E aí tem um dia que o cara já tá de saco cheio, aí o cara já não te obedece, já não obedece sua voz de comando. Aí você tem que ter mais paciência ainda, mais controle ainda e com cuidado, porque você não sabe se ele tá fazendo aquilo. Porque você não sabe se ele tá fazendo aquilo pra lhe dar um revés. Você não sabe quem é ele, né? Você não sabe quem é ele até aquele momento. Então você não sabe se ele tá fazendo aquilo pra fazer uma lusa, né? Tá fazendo uma lusa pra dar um revés em você, ou se ele é realmente um cara traumatizado com racismo estrutural que ele vivencia todos os dias. Sim. Tá entendendo? Então tem essa questão. Agora tem uma coisa que eu até gosto de mencionar, porque a gente faz uma reflexão em cima disso. Tem um antropólogo, um coronel da Polícia Civil, da Polícia Militar de São Paulo, que ele faz uma reflexão muito justa. Desculpa, do Rio de Janeiro. Ele é coronel da Polícia do Rio de Janeiro, foi comandante-geral da Polícia do Rio de Janeiro, ele é antropólogo. E ele diz que a gente vivencia, entre dezenas de coisas bem fundadas que ele fala, ele diz que as polícias foram criadas para ser assim, para haver esse embate da polícia com a sociedade. Porque, na verdade, ao Estado interessa não que a polícia seja a mão amiga da sociedade, mas que seja o braço forte do Estado para controle social. Essa parada eu já achei super interessante. Então isso, cara, a gente vai numa ferida muito mais profunda, exatamente. Aí A gente já vai- entra aí a gente- outra questão. Aí já entra outra questão, e aí a gente começa a entender por que o tratamento não é humanizado, a gente não começa a entender por que existe uma campanha feroz sobre a não desmilitarização das polícias militares, a gente começa a entender o porquê não se coloca o exército para ter mais contato com as Não faz pessoas na rua de sentido. forma realmente capacitada. Aí a gente começa a dar uma viajada nisso. Você assim, começa a realmente Isso aí é ver, louco, ver aquela linha, agora tem uma razão, um sentido. Isso, entendeu? Não é pura e simplesmente falta de investimento porque não tem dinheiro, porque não quer, porque E dinheiro a gente sabe que tem. é um plano. É como se fosse assim, isso é um plano. Existe isso porque realmente é um plano de controle. Quando o assunto chega no social, eu fico muito... Aí é que entra Animado, mais tá ainda ligado? meu medo. Exatamente, porque alguém quer que seja assim, bicho. E eu não quero ser controlado. É, Eu não quero que a população seja controlada. É que tá. E a população controlada, por histórias históricas, é o quê? População desarmada. Exatamente. Porque esse lance de esquerda e direita não é população, porra. A galera faz isso pra ter briga. Então, se você for pegar todas A as própria histórias... polarização é um controle, Exato. é uma construção de controle. Exato. Se você for pegar todas as histórias de momentos que teve controle de população, você vai ver que antes teve todo o desarmamento. Se a população era uma população armada, teve todo um desarmamento antes da população. Então, assim, aí é que entra meu medo piora nesse sentido. Nem melhora, piora. Porque aí quer me controlar, quer controlar a população. E a gente vai ficar de mão atada sem poder fazer nada. Simplesmente aceitar. Ele vai fazer o Porque hoje quê? em dia, o que a população pode fazer? Porque, tipo, vamos fazer protesto porque a passagem vai aumentar. Aí vai pra rua, faz meia hora de protesto e aumenta mesmo assim. Tá ligado? A maioria da galera fica tipo, por que não vai pra frente da câmera, não sei o quê? É uma coisa que eu também me questiono. Por que ela não vai interromper a vida de quem realmente vai fazer o bagulho acontecer? Então. Tipo, a galera queria ter iPhone, porra. Vou liberar aqui. Saiu agora, aumento de auxílio de combustível. Foi. Dos vereadores, né? Foi. Eu vejo. Os caras mesmo dão. É, Vai dar um aumento pra gente É aí. isso que eu digo. É isso que eu digo. Você tem uma visão de que o controle ele é físico, por isso que você relaciona a arma. O controle não é físico, irmão. O controle é mental. Sim, também. O controle é mental. O controle não é físico, o controle é mental. Mais ainda mental, isso aí eu sei. E institucional. Você vê, o próprio vereador é o cara que ele mesmo se dá o aumento, ele mesmo aumenta o combustível dele. Ele mesmo... Cara, nós temos que ter um controle sobre isso. Só que a gente só vai. A gente só vai. A gente é da pessoa que a gente se revolta. A gente se revoltou agora porque a notícia saiu hoje e amanhã a gente esqueceu.
Por quê? Porque é jogado uma carga mental sobre a gente, amanhã com outra coisa, depois com outra, depois com outra. Isso já na intenção E de aí, você. A turma já vai na intenção de esquecer. Você amanhã a turma nem lá. Já na intenção de você não fazer uma construção real, de que vai criar um projeto de lei que os vereadores não podem aumentar seu próprio salário. Existe uma teoria. Já era pra ter, É né? um outro setor que É faz lógico, isso. né? É lógico, né? Mas, Existe então, uma teoria, tipo, Não, pode falar. Só pra esquecer. falei. E eu sou esquecido. Existe uma teoria no meio da comunicação, é a teoria do agendamento. É simplesmente isso. A gente vai dar essa notícia só para dizer que falou, mas a gente vai colocar outras coisas em frente para que você esqueça e bola pra frente. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente o Uber, quando o Uber vem conversar comigo, é: negão, tu apoia o Paulo Câmara? Nem apoio não, velho. Eu não conheço um pernambucano que apoia esse cara. E ele sempre ganha. Mas quando ele faz merda, não tá no NTV. Não tá em canto nenhum. Por que será, hein? Fica aí o questionamento pra ouvir o telespectador. Aí, assim, uma coisa que eu tava ouvindo isso em outro podcast foi uma questão que a turma questionou. Você consegue lembrar quem votou pra presidente, governador? Mas você lembra pra quem votou pra deputado, pra vereador? Alguns eu lembro. A maioria não vai lembrar. Mas, Nem assim, lembra. Não, Eu geralmente esquece. lembro E só do esses caras são último. importantes, tá ligado? os outros... Não Esse- lembro. Eu lembro e esses caras são da importantes. última eleição, eu só lembro, sei lá, vereador, governador e mais os outros dois. Aí, o restante, eu não lembro quem eu votei. Geralmente, tipo, senador, vereador, deputado, a turma Você só não lembra. Os proporcionais você não lembra, né? E os caras são importantes E pra assim, caramba são pra os fazer que fazem, mudança ali no dentro. final, são os que mais Exatamente, fazem são os que diferença. mais fazem diferença. Poxa, exato. Mas a gente só lembra do cara que não Nos vai ult- conseguir fazer Nos uma últimos diferença anos, de verdade. inclusive, com a própria pandemia, a gente viu que todas as leis criadas para subsídio da população durante a pandemia foi pelo legislativo. E a turma E são a fica, maioria, né? a turma fica se Exatamente, a são turma fica se extremamente iludendo com o importantes. presidente. É, o pessoal Isso é outra coisa que eu fico. Os caras lá que bota quem é que vai ficar no STF da vida, que vai fazer um bocado de coisa, pô. E a gente nunca lembra. Tá ligado? Meu irmão, o nego aqui se preocupa com porra de Bolsonaro em vez de se preocupar com os cabas daqui. Tá ligado? Tipo, o bagulho da gasolina. Que era só o cara falar: não, beleza, e esse MS aqui, os caras, foda-se, vamos baixar a gasolina aqui, mas vamos baixar ele? Não vou baixar, mano. Cadê que isso foi noticiado, velho? Eu fico muito puto com o jornalista. Isso uma raça, velho. Puta que pariu. Dá meu dia assim. Chega, ele se levantou ali. Opa! Opa, eu aí. Tem um jornalista aqui, viu, galera? É porque é foda, velho. Aí vamos, já que você citou, vamos entrar no assunto polêmico. A questão disso é que a gente vive a polarização. Porém, uma coisa que impacta exatamente nessa questão que você falou é a estruturação do Estado, de todo o Estado, por um grupo pequeno político. Então a gente precisa diversificar esse grupo político. Se você observar, eu nem gosto de tomar como exemplo os Estados Unidos, porque a gente fica querendo sempre se comparar com eles lá e eles estão anos-luz na frente da gente. Sim. E aí o pessoal fica querendo se comparar. Mas eles fazem isso de forma inteligente. Se você observar, eles têm alternância de poder. Existem dois partidos lá, republicanos e democratas. Uhum. Os republicanos representam a direita e os democratas representariam a esquerda, como a gente denomina geralmente aqui no Brasil. E eles têm alternância de poder. É 2 mandatos para um, 2 mandatos do outro. O único na história dos Estados Unidos que não se reelegeu foi o Trump. Que quando assumiu, endoidou e fez tudo errado para todo mundo. Aí nem o pessoal dele deu força a ele para ele se reeleger. Mas foi o único que não se reelegeu. Mas se você observar, é sempre assim. 2 mandatos de republicanos, 2 mandatos de democratas. Exatamente para não haver a estruturação da sociedade, como, por exemplo, os meios de comunicação. Por quê? Porque quem concede autorização aos meios de comunicação, aos grandes jornais, às grandes televisões, é o governo. Então, se eu dependo daquele cara para eu estar atuando enquanto empresa, eu não quero criar atrito com aquele cara. Defendendo jornalistas, viu, Elias? Defendendo jornalistas. A empresa não quer esse confronto, porque depende daquela instituição. Tu tá entendendo? Depende da autorização dela, muitas vezes do subsídio, do patrocínio, né? Diferente da gente aqui, a Livre Mídia, que é muito boa. A Livre Mídia é a melhor invenção da internet, né?
A internet veio pra questão A disso, né? internet, a mídia Melhorou. livre foi um ganho social que nos traz essas reflexões, nos trazem esse tipo de consciência, de certa forma, né? Abre a visão, né? Tirando os aspectos das fake news, das manipulações de massa e tal, traz sim os questionamentos. Hoje aqui esse programa foi excelente. A gente viu vários questionamentos, a gente conversou sobre vários temas, né? A gente viu várias visões, né? Aí eu já penso sobre a visão dele, poxa, de fato, talvez eu não tenha entendido isso dessa forma, porque de onde ele vem não é de onde eu venho. Então, só da gente criar essa possibilidade das pessoas pensarem a respeito da vivência até de outras, que a gente não tem isso na mídia. Na mídia a gente tem aquele negócio, na mídia, da grande mídia, né, de grande massa, a gente tem aquele negócio, aquele negócio jogado. Aquele negócio jogado. Não há uma construção. E que a construção jogada de um jeito livre, que quer que a pessoa veja daquele jeito. E dentro dessa mídia livre a gente tem essa condição da gente fazer reflexões, né? Exato. É interessante. Agora, a grande questão também é que muitas pessoas não sabem filtrar isso, né? É um problema. É tudo, assim, todas as pessoas são livres pra falar o que elas quiserem. Exato. Mas aí a gente que recebe é que tem que... Tem que fazer o filtro. O filtro. porque Essa é a grande questão hoje. É o filtragem. Porque a gente não foi ensinado a pensar. A falta de investimento em educação gera isso. Pessoas que não Mas pensam. será que isso também não é de propósito? Com certeza. Claro, quem pensa vai Com questionar certeza, tudo. com certeza. Quem pensa questiona. E é por isso que é preciso haver um investimento em educação. Com certeza. Investimento em massa em educação. Entendeu? Fazer. Porque a educação. Criar pensadores, né? E a educação, inclusive, ela é um ambiente. A escola é um ambiente social. É um ambiente de aprendizado social, não só da matéria, mas da cultura, né? Mas da cultura, de você aprender a conviver com pessoas que são diferentes de você, que vêm de âmbitos diferentes de você, para você ter uma consciência coletiva. Total. Né? Pra você ter uma consciência coletiva. É necessária essa convivência com essas pessoas. Eu acho, porra, velho. Eu vim de escola pública aqui. Não, quem tá aqui já veio de escola pública? Eu? Não. Tu é de escola pública? Não. Eu e Elvis estudamos. E Caduzinho também. E a Digi também? A Digi Tá tão também. Digi ali estudando. Natan, vou nem perguntar. O Natan já sabe que a cara dele não é de escola. Cara de playboy. De escola pública. Acho muito massa a escola pública. Eu estudei escola referência. Em escola, tipo, que é escola em termos de chão. É a escola que vão jogar os alunos que não prestam pra lá. E eu ouvi isso do próprio professor. Tá ligado? Então, tipo, é massa a escola pública porque tem esse rolê de você vai conviver com todo tipo de gente. Fala isso da referência. Porque muita gente de escola referência vai pra lá porque tem ano, mas quer uma cotinha no Enem. Tá ligado? Então, tipo, nego no primeiro ano já tava com a escola mais topada no momento, velho. Escola pública. Sendo que quando a gente pensa em escola pública é o quê? Ah, porra, a galera que não tem grana vai pagar um contato antigo. Pelo menos naquele tempo era esse rolê. Eu acho que tem muito. É a visão de que a gente tá em escola pública pobre. Uma visão de que todo mundo que estuda em escola pública é tipo. Não teve condição de fazer mais nada, entrou ali porque era o que tinha e foi. Só que, assim, tem muitos que tem essa condição, sim, mas tem muitos que a escola pública, pô, são muitas. A gente tem muitas escolas de referência aqui em Recife, inclusive, e eu já fiz até ação durante minha graduação em uma escola onde tinha uma turma que diziam pra gente assim, meu Deus, é a pior turma da escola. Eles não deixam ninguém fazer nada, os professores não aguentam mais, façam aí alguma coisa. Quando a gente chegou lá, e aí tal, era um projeto para debater sobre vários temas, educação sexual e reprodutiva, uso e abuso de drogas, depressão, suicídio. Chegou lá, quais temas que vocês querem? Aí era temas assim, pedia para eles escreverem sem o nome e colocar pra gente levar. Eram coisas tipo assim, como ser menos agressivo. Como é que eu posso demonstrar carinho pelo meu colega assim, parecer que eu sou gay? Sabe? E você ficava assim... Essa é a turma que todo mundo fala que é problemática, que todo mundo... Ninguém aguenta mais. Meninos ótimos, adolescentes muito inteligentes, que têm potencial de serem o que eles quiserem na vida. E falta realmente olhar diferente para esses alunos também. A educação, né? Não, total, pô. E, tipo, tem essa questão da atenção, tá ligado? Sim. Porque a galera que tá em desenvolvimento ali... Porra, quem me conhece há muito
tempo, que não é tanto tempo, como saí do ensino médio há, sei lá, 5 anos, eu acho, 6 anos. Por aí, 5, 6 anos. Por aí. Então, e tipo, eu era um aluno merda pra caralho, pô. Eu ia pra perturbar, velho. Ia pra jogar em 3DS. Ficava jogando. O professor ficava puto comigo na época, estudei aí no Cisenando aí. Tá ligado? O professor ficava puto comigo na época, porque, bicho, eu faltava pra caçamba. Eu todo dia saía pra ir pra escola. Aí deu uma vontade. Chegava na escola. Virei gente. É aula de quem hoje? Fulano. Bora ali pra biblioteca pública, velho. Eu ia pro Chobolista. Eu passava 1 hora na biblioteca pública no computador, eu não tinha computador. Então, a chance que eu tinha de ir pra computador, eu ia pra lá, velho, gazeava, depois eu ficava andando, bora conhecer a cidade. Eu ia aprendendo na cidade, ia sair andando da cidade e tal. Mas assim, os professores diziam que eu me saía bem e tal, mas tava me prejudicando por conta disso. E quando eu passei no Senai na época, eu me lembro, e teve 2 professores meus que olhou pra minha cara e fez, meu irmão, tu é um miseguento, velho. Eu fiz o que foi? Falei, bicho, tu sabe quantas pessoas da turma da gente se inscreveu no Senai e não passou? Não faço ideia. Ele fez. Quase todo mundo se inscreveu. E da turma só passou tu e Rafael, que é um outro amigo meu. Só passou tu e Rafael, que é o que mais faltam aqui. Como é que pode, pô? Você tem um talento da bexiga, não sei o que. Aí, tipo, assim, eu tinha extrema dificuldade também, né? Eu estudava de manhã. Então, todo corre de manhã pra mim é extrema dificuldade. Eu tenho extrema dificuldade de produzir de manhã. Eu sou mais produtivo da tarde pra noite. Então, quando eu estudava de tarde, velho, eu ia de boa na escola. Quando eu estudei de manhã, eu desandei. Pô, sabe uma parada? Eu tenho esse rolê de escola, não. Porque uma das coisas que eu mais acharia tem uma importância, que eu mais acho, na real, é de ter profissionais, principalmente da segurança, lá pra trocar ideia com a galera. É importante. Porque, tipo, eu estudei na escola que poucas vezes foram questão de segurança na época que eu estudei. É o quê? Poucas vezes chegou aí, pessoal de segurança, visitar a escola, mas é de contar a gente tem, a guarda tem um núcleo. É policial mesmo. Então. A guarda tem um núcleo. A guarda, na verdade, tem dois projetos com relação à educação. Tem a ronda escolar, que é o pessoal da ronda, que vai lá fazer a segurança mesmo, vai passa nas escolas, vai lá, entra na escola, fala com a diretora, dá uma andada na escola, tal, vai-se embora. E tem o pessoal do núcleo de apoio escolar. Esse núcleo de apoio escolar, são palestrantes. São pessoas da guarda, por exemplo, em Recife mesmo, são pessoas da guarda que são formadas em pedagogia ou letras ou do tipo, alguma coisa nesse sentido. Tem psicólogo também. E aí eles vão... A gente tem profissionais de todas as esferas, né? Dentro de uma instituição de segurança, né? Não só da guarda, mas dentro da instituição de segurança temos profissionais de todas as esferas. E a gente procura aproveitar isso. Então, no núcleo de apoio escolar, o pessoal vai para a escola para fazer uma palestra. Aí vai lá conversar. Aí, por exemplo, muitas vezes levo um convidado de outro grupamento. Eu fui da Brigada Maria da Penha, eu ajudei a construir a Brigada Maria da Penha aqui no Recife. E a gente, na Brigada Maria da Penha, a gente tem essa questão de a gente ir também nas escolas. Então, quando o núcleo de apoio escolar muitas vezes chama a gente para ir, a gente vai. Aí a gente vai conversar sobre violência doméstica, mais voltada para a questão da criança mesmo, sobre os impactos da violência doméstica na educação da criança. Então, a gente vai conversar isso de uma forma bem didática com a criança. Cara, a gente sai, depois a gente recebe só os relatos de professoras contando que as crianças fizeram denúncias de que sofrem abuso dentro de casa. Justamente isso, porque tem muita gente que não sabe, porque a gente é normal. E a escola é um ambiente que você tá em construção. E assim, é um ambiente que a criança e adolescente passa muito tempo da vida na escola. A gente passa, sei lá, mais de 10 anos na escola, dentro da escola, desde que entra até terminar o ensino médio, né? Então, você tem ali contato muito mais, às vezes, próximo com professores, com funcionários, do que dentro da sua casa. Com certeza, exatamente. E se sente mais seguro. E se sente seguro, exatamente. Muitas vezes a escola é um lugar de escape. Sim. Né? E a questão a gente tem também do trânsito. Tem o pessoal de trânsito também, que muitas vezes vai para fazer a educação de trânsito. Tem o pessoal do trânsito que vai com esse núcleo de apoio escolar fazer a educação para o trânsito. É extremamente importante. O quê? Existe, eu nunca mais vi. Acho que existe ainda. Turma do Fonfon acabou o projeto. Acabou? Acabou o projeto. Era um bicho, mesmo. Mais do que na autoescola. Era um projeto do Estado. Era um projeto do Estado. A Turma do Fonfon acabou. Era ligada à antiga MTU, né? Que hoje é a Grande Recife.
Trabalhei lá, na firma do Fofão. Tá explicado, né? Tá ligado? Ei, turma, Fofão, na moral. Vou fazer um apelo aqui. Mas sério, meu irmão, eu juro a você, velho. Tem que apelar pro Grande Recife agora. Pra eles trazerem de volta. Tem que apelar pro Grande Recife pra trazer a turma. Aí, meu amigo. Aí tem o pessoal na CTTU. Tem o pessoal na CTTU que faz isso aqui em Recife, mas não é exatamente a turma do Fonfon como a gente via. É assim, é um evento, são eventos, um evento perdido, quando tem o Maio Amarelo, quando tem agora setembro tem a Semana do Trânsito, aí quando tem a volta às aulas, mas antigamente a turma do Fonfon a gente via em cada semáforo, né? Era muito legal. Multa, velho. Tem essa ideia, né? Vou levar multa. Tá ligado? Infelizmente existe essa ideia, né? Principalmente com relação à guarda, porque a guarda em Recife atua no trânsito. Nem toda cidade é guarda no trânsito. Os agentes de trânsito são da guarda. Mas o daqui Aqui em Recife é. Vocês podem dar uma canetada. Aqui a guarda trabalha no trânsito. Tu sabia? Tu não aprendeu na escola, não? Já eu passei dos 10 anos que eu tenho de guarda, mais de 10 anos eu tenho de guarda, os 5 anos eu devo ter passado na CTTU. É da segunda também, galera. Dei. Como é que se sentiu, pô? Cumprindo meu dever. Qual é o prazer de cobrar um cidadão? Cumprindo o meu papel. Minha irmã, não sei como ela dorme, não. Existe, isso é real. E eu digo às pessoas, o pessoal tem colega que fica chateado. Isso é real. Existe sim uma potencialização das notificações hoje no Recife. É uma política dos últimos 4 anos de diretoria lá na CTTU. Eu não estava mais lá, graças a Deus. Quando eu trabalhei lá, não existia essa questão dessa intensificação da fiscalização. O que existia muito era o papel principal. Vamos deixar claro, o papel principal do agente de trânsito não é educar. Educador de trânsito é educador de trânsito. Agente de trânsito é um fiscalizador. Ele está ali realmente para fiscalizar. Porém, o princípio do Código de Trânsito brasileiro é a segurança do motorista. Certo? Então, se tu está cometendo uma infração que está complicando, está atingindo diretamente na sua segurança ou na segurança de terceiros, eu acredito sim que você deve ser notificado, com certeza. E existem excepcionalidades que aí o agente de trânsito deve averiguar. Porém, o que as pessoas não sabem, sempre joga a culpa no agente de trânsito. E a culpa não é do agente de trânsito, e sim da autarquia CTTU, é que ele teria a discricionariedade de lhe notificar ou não. E, na verdade, não é. Ele tem a obrigação de notificar. Inclusive, se tiver uma pessoa vendo, se tiver um supervisor, se tiver um fiscalizador, só aquele chato com telefone na rua, eu vou complicar se eu não lhe notificar. Tá entendendo? Agora, se eu também não vi, não posso notificar. E aí é onde mora a questão. Eu vi, Mas se eu vi, eu tenho a obrigação de notificar. Agora, existem casos e casos. Muitas vezes, por exemplo, existe a discricionariedade, que é a retenção e remoção do veículo. A remoção do veículo para depósito. Certo? Isso aí é uma discricionariedade. Então, muitas vezes eu deixei de levar o veículo para depósito. Por quê? Porque a pessoa estava com o carro cheio de compras. Porque a pessoa tinha uma criança deficiente no carro. Então, eu uso a minha discricionariedade e dou um prazo a ela para sanar, quando é possível. Eu dou um prazo a ela para sanar aquela irregularidade. Fiz muito isso. Infelizmente, a gente sabe que tem profissionais que não têm essa empatia. Cara, nem sabe. A gente sabe que, infelizmente, tem profissionais que não têm essa empatia, né? Agora, isso não é uma culpa do agente, isso é uma culpa da instituição. Que eu estou dizendo a você, mudou o seu comportamento com relação a isso nos últimos 4 anos. Muito massa, Multa em cima muito de massa. multa. O cara paga... Eu acho que o que o Estado arrecada de multa, meu amigo. E o pior é que isso não é revertido. Pois é. É a maior reflexão que a gente deve fazer, é que isso não é revertido. Se fosse rever tudo que a gente paga, tudo que coisa. Bicho, isso aqui era pra ser. O IPVA vai pra educação. Vai pra onde a educação? IPVA. Pra educação. Só um veneno aí. Ó, hoje eu fui buscar ele em casa. Eu tive que desviar a rota. Todo dia, né, pô? Eu tive que desviar a rota e ir pra uma rota mais longa, porque tem um caminho lá, velho, que tá quase impossível de se passar. Eu já quebrei suspensão de carro por conta de buraco de rua. E o que o cara paga de imposto, paga de tudo. E tá onde esse imposto aí? Tá indo pra iPhone de político, safado. Botar gasolina. É botar gasolina. Eu sou muito secretário aqui. Pô, eu não consegui enxergar uma melhora. De verdade mesmo. Eu vejo a galera massa se candidatando, passa aqui lá, mas eu fico, porra.
Entrando até nessa parte, pra gente ir finalizando, tem alguma consideração em relação até isso que ele tava falando mesmo, de perspectiva pra melhoria no geral, tanto segurança pública? É a mudança política, realmente. É a mudança política, entendeu? Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito controlada pelo voto. A gente tem que votar com consciência. Votar em pessoas que têm trabalho, têm projeto e que vão fazer. E se essa pessoa chegar lá e não fizer, trocar de verdade. Infelizmente, a gente vê os políticos virando profissão, a política virando profissão. Exato. A pessoa tá lá, tá sem fazer nada, aparece numa Meio de eleição, vida. aí se reelege. Véi, a galera continua votando no cara porque não faz nada. Profissão Pô. familiar, viu? Não é só prefeito, governador e presidente, não. Tem outros pra Todo votar que é mundo, bem mais todo mundo. importante. Então, Vereador, deputado. Quando a gente fala nova política, são as boas práticas na política, né? Que precisa ser novo porque a gente não vê boas práticas, né? Raramente a gente vê boas práticas, a gente vê poucos políticos fazendo boas práticas. A gente vê muita gente se elegendo aí com um discurso de anticorrupção e são os primeiros a serem corruptos. Então a gente precisa realmente fazer essa reflexão e ter um voto consciente. Ter um voto consciente para fazer essa mudança realmente, porque só vai mudar assim. Quando tiver coragem de um vereador que se levanta lá e diz não é mais, faz um projeto de verdade e diz não é mais o vereador que reajusta o seu salário e os seus benefícios. E isso precisa vir através de lei. Entendeu? E é preciso ter coragem para fazer isso. Não é fácil. É preciso eleger pessoas comprometidas, é preciso eleger pessoas honestas e ainda por cima tem que ter coragem. Tem que ser pessoa de coragem. Pra achar essas Tem que coisas ter no coragem. ser humano só Esse filtro aí, pô. vai ser pesado. Tem coragem. A maioria da sociedade tem esse filtro. A questão é ter a coragem. Eu tenho o filtro de ser anticorrupção, que não gosta de corrupção, que não gosta. A gente conhece várias pessoas que não é assim. Só não tem Que a não coragem. gosta. Agora, para ter coragem de botar seu nome, de disponibilizar seu nome para participar de uma eleição, que não é fácil. Não é fácil. Deus me livre. É um desprendimento que vocês não têm noção, né? Então, ter a coragem de colocar seu nome para concorrer e depois ter a coragem de chegar lá e fazer. mexer no vespeiro, meu amigo. É por isso que eu digo, precisa. Agora precisa a população criar consciência disso. Porque, infelizmente, a gente convive com a venda do voto. A pessoa vende seu voto lá por 50, 100 reais e depois não tem uma creche para botar seu filho, não tem escola para seu menino Depois estudar, tá não consegue reclamando. trabalhar, não tem um remédio no posto de saúde. E aí, pega os 50 que ganham na eleição para comprar Pega remédio. aquele 50 lá agora e compra. Não faz nada. Não dá. Pois é. Infelizmente, também tem as coisas de imediato. Então, Não pensa a longo não prazo. pensa a longo pensa a prazo. longo Aí pensa prazo. que vai ganhar 100 agora. Ah, peguei do besta. Besta tá sendo tudo. É bem isso mesmo. Na verdade, ele tá pegando só uma devolução, né? Exato. Exato. Ó, pegou 200 aqui no teu bolso, toma 100 aí, Só vai não é embora. proporcional. É teu mesmo. Ainda bem que eu não pago imposto de renda. Rapaz, Eu vejo a segunda vez que ele dá uma dessa. Ai, Cuidado, nossa, não. Vai, você tem escritório de advocacia. Vai ter ótimo. Depois chega a intimação na tua cara assim. Semana que vem a gente vai vir gravar, vai ter o papel aqui, senhor graças Eduardo. a Deus, eu cheguei no pé. Infelizmente também. Não, eu costumo brincar, eu costumo dizer isso. Eu não quero pagar menos imposto, eu quero pagar mais. Agora eu quero que as coisas sejam revertidas. Porque se as coisas fossem revertidas, se os impostos que eu pago fossem revertidos, eu não precisava pagar plano de saúde pro meu filho, eu não precisava pagar colégio pro meu filho, eu não precisava pagar um monte de coisa. Talvez eu não tivesse nem carro com transporte público eficiente. Verdade. Então, assim, eu não quero pagar menos imposto, eu quero pagar mais imposto. Agora eu quero que o imposto seja utilizado da forma correta, porque aí eu, mesmo pagando mais imposto, eu ainda economizo e muito. Só o imposto que a gente paga hoje já daria pra estar um Brasil bem melhor. Tá melhor pra quem tá com o dinheirinho da gente no bolso. Pois é. É o que a gente tava falando, da corrupção e da falta de prioridade. Porque saúde, educação e segurança precisa ser prioridade no pilar do país. Enquanto não for prioridade, a gente não vai ter, infelizmente, uma vida mais saudável. Uma vida melhor. Tem que migrar. Ou muda ou se muda. Estamos aí pra batalhar pra mudar, né? Não é batalhar pra mudar.
Pronto. Obrigado se você assistiu ou ouviu até aqui. Deixe seu comentário aí, suas perguntas e até mesmo sugestões de próximos convidados. Porque às vezes acontece da gente não saber quem chamar em Calmeira. Tá ligado? Fica, pô, mas chamar fulano nesse dia, vai demorar mais pra soltar aqui, não sei o que e tal. E vocês estão ligados, né? Isso aqui é tudo feito a gente meio, a gente não tem sentimento por ninguém, só o nosso mesmo pra acordar e vamos fazer isso acontecer. Então, seu comentário, seu like, sua visualização, seu. Tudo aí, uma atençãozinha, um biscoitinho que você dá pra gente. É muito importante. Viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Foi muito Obrigado. massa o papo de hoje, velho. Quando quiser assim, trocar. Ei, marca aí que a gente vai. Fica à vontade, gente. Fechou. Aqui tá em casa. Se eu chamo alguma. Quer divulgar aí suas redes, seus contatos, Mas tá tudo pra na quem descrição quiser lhe também, procurar? de toda forma. Certo. Nosso Instagram é o Marília da Guarda. Meu nome é Marília Viana, eu sou conhecida como Marília da Guarda, né? Eu falei, Marília, que Marília? Da É Guarda. da Guarda. Da Aí todo mundo Guarda, já sabe o que é. É, isso. Eu queria agradecer muito a vocês, né? O Instagram, como eu disse, Marília da Guarda. Outras redes sociais também. Marília da Guarda também. Só Tem um procurar canal. na Guarda. Acho que só o canal do YouTube, que é GCM Marília Viana. Você quer ser mais Mas vai estar tudo na descrição. E aí, peço que vocês acompanhem. Se quiser conhecer o trabalho, a gente tá lá. E participem também. Quero convidar vocês também para participar lá também das construções. Porque é muito importante a gente que é de instituição de segurança ouvir a sociedade de fato. Entendeu? É importantíssimo para que a gente possa construir projetos em conjunto, né? Rapaz, só chamar, viu? É. Eu não lembro não. Chamando a gente vai. aparece. Ai, Fechou. Vou começar levando meu link pro stand. Opa! A gente já vai postando. Não. pagando até eu vou. Eu vou, a gente tivesse enquanto se junta agora. Nunca mais foi, né, velho? Saudade. É porque é salgado. É saudade. É. A última vez eu deixei 300 conto lá. Na brincadeira MVC. Tem um colega nosso que tem um stand. Tem um colega nosso da Guarda de Recife que tem um stand. Ele é proprietário do stand. Vou pedir ele pra fazer um precinho pro pessoal. Opa! Aí sim. Pra gente ir pra lá. Patrocina aí. Alô, clubes de tiro que quiserem nos patrocinar. Estamos aqui. Quem sabe a gente faz um ao vivo lá, né? É, Todo pois mundo é. junto. Eu acho interessante. Massa, Não, demais. aí você acha. Aí, macho massa. É massa. Pode convidar aí que a gente vai explorar. Fechou. E agradecer a vocês aí o convite. Agradecer demais. Agradecer ao meu jornalista aí. Verdade, velho. É. Porque tem muita afiação. Você vai dizer pra você aparecer por aqui. Dá pra aparecer aqui ou então nessa Vai, aqui, Nathan, se tá quiser, né? Na próxima. Depois da próxima. A próxima. Quando a gente for tirar, pô. Vai sair na foto. Leva ele também. Show, aí, meu menino. Agradecer a presença aí. Gostei do bate-papo. Suspiro. Gostei muito do bate-papo. Foi muito massa. Gostei de conhecer Marília aí. Tá convidado aí para próximas vezes aí. A casa tá aberta. A gente conversar mais. Outros temas. Sim. A gente sempre tá a casa aberta aqui. Sem restrições. Fechado. Obrigado. Valeu, galera. Até a Valeu, próxima. bom episódio. Até a próxima. Até.